Bom, galera, na videoaula de hoje eu vou ensinar como criar, esse background para compor esse estilo de ilustração aqui, que eu tenho no banco de imagem Fotolia. Nesse caso, eu fiz busca por pinup e depois conteúdos similares para vir esse estilo de ilustração. E também esse background é muito presente em designs de pop art, ilustrações, que é um movimento artístico muito legal e que foi muito importante aí no século passado. Nós vamos então aprender a fazer esses backgrounds e eu vou utilizar essa imagem aqui, que é uma imagem icônica, hoje em dia representando o feminismo, mas essa ilustração, na verdade, ela é inspirada num cartaz original, We Can Do It, que foi, na verdade, criado para uma campanha motivacional em 1943 por Howard Miller, para incentivar os soldados de guerra dos Estados Unidos. Só que em 1980, mais ou menos, ela voltou à tona, sendo utilizada para várias finalidades, inclusive para o feminismo. E como a gente está no mês de março, que 8 de março, inclusive, foi o Dia Internacional da Mulher, eu resolvi homenagear aí todas as criativas com essa imagem, ok? Vamos então para o Photoshop. Eu já tenho aqui a minha imagem. Nós vamos então entender como é que funciona o efeito de matiz em meio tom, porque tem o filtro meio tom, inclusive na galeria de filtros, que se encontra aqui em croquis, onde a gente pode regular o tamanho e também o contraste, deixando mais esfumaçado ou bastante dura a divisão. Só que esse efeito ele fica muito legal, porém, em alguns casos, pode ser que fique quadrado, não fica uma bolinha certinha. Isso também vai ao seu critério. Esse estilo também fica bem legal. Vou dar aqui um OK. Venho em atenuar. E aqui a gente escolhe algum modo de mesclagem. Vou deixar aqui, por exemplo, luz indireta. E a gente pode trabalhar também com a opacidade. A gente já teve um efeito bem legal na imagem. Nada impede também de trabalhar com a opção em normal e também trabalhar com a opacidade. E a gente pode também testar vários modos de mesclagem, como dissolver, escurecer, enfim, o modo que ficar mais interessante para você. Um modo interessante também é uma mistura sólida e também trabalhar com a opacidade. Esse não é o resultado que eu quero. Eu apenas mostrei que existe esse efeito de matiz em meio tom, mas na verdade a gente vai utilizar o efeito de meio tom através aqui, filtro, pixelização e meio tom em cores. Nesse caso, eu tenho aqui esse pequeno painelzinho onde eu posso delimitar em raio aqui o mínimo de 4 e o máximo de 127. Esse filtro é bem legal porque ele lembra muito e simula a retícula nos impressos. Inclusive aqui eu tenho a possibilidade de colocar inclinações. Então, por exemplo, 90, 75, 45 e 15. Vou dar um OK. E olha que efeito legal. Lembra muito as retículas. Ficou grande, mas assim como os materiais impressos, o efeito que causa, na verdade, é uma ilusão. Se todos os pontos fossem sobrepostos, a gente não conseguiria ter um impresso de qualidade. Eu vou retroceder aqui, Ctrl Alt Z, venho de novo em pixelização, meio tom em cores, eu vou escolher agora 10, vou dar um OK, e olha aí, esse é o efeito que a gente tem. Só que, nesse caso, está ficando coloridinho. O nosso objetivo, na verdade, é criar esses efeitos aqui das imagens do Fotolia. Então, para a gente criar esse efeito, a gente vai novamente em pixelização, meio tons e cores, e a gente vai escolher em todos os canais, ou seja, os ângulos das cores, simulando o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, todos no mesmo ângulo, e aí a gente tem esse aspecto e a nossa imagem começa a ficar mais interessante. Agora a gente já tem as bolinhas já uniformes, sem aquela sobreposição em posições diferentes, em ângulos diferentes. Bom, o que eu vou fazer agora, na verdade, já que eu quero um background, eu vou selecionar aqui o meu baldinho de tinta com a tecla Alt. Eu aciono momentaneamente o conta-gotas
Vou criar uma nova camada. Vou fazer o preenchimento aqui da mesma cor de fundo. E nós vamos fazer um teste agora para a gente criar, então, as nossas bolinhas. Pixelização, meio tom em cores. Vou reduzir um pouquinho o tamanho, desta muito grande. E olha aí que interessante, a gente tem as bolinhas todas uniformes. Bacana, né? Só que ainda não é esse efeito que eu quero. Eu quero fazer com que algumas bolinhas, como nessa imagem, fiquem grandes e outras menores. Aqui também a gente pode ver esse exemplo. Ó. Nesse caso também, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer através de gradientes ou pincéis. Eu vou preencher aqui de preto para você entender como é que funciona com pincéis o nosso filtro. Eu vou criar aqui um pincel bastante esfumaçado, né? Com a dureza em 0. E agora eu vou criar um com a dureza em 100, para a gente entender como que funciona nesse caso aqui. Pressionar o Alt, Ctrl F, para a gente adicionar o último filtro aplicado. E olha que interessante. No caso onde pincéis têm a dureza em 100, ou seja, muito rígido, a gente tem esse efeito. Quando o pincel tem a dureza em 0, ele fica esfumaçado, ele causa esse efeito aqui, olha que interessante. Bolinhas maiores, vai reduzindo, reduzindo até ficarem minúsculas. Então, é esse efeito que a gente quer. Então, como agora a gente já sabe como é que faz, né? Então eu vou, de novo, preencher aqui, eu vou mesclar para fundir as duas camadas. Pincel, letra B. E agora ficou fácil, né? Eu vou deixar aqui bem esfumaçado, dureza em 0. E ó, vou dar um clique aqui no centro. Vou pedir Alt Ctrl F. E aí, olha que legal o efeito. Se eu quiser fazer com que as bolinhas fiquem maiores, é só a gente ir lá de novo em pixelização, meio tom em cores. Vou aumentar aqui, deixar 20, aliás 15. Ó, as bolinhas ficaram maiores. E agora ficou fácil, né, pessoal? A gente pode, de novo, criar aqui um preenchimento. Deixar aqui habilitado. E agora a gente vem com o modo de mesclagem para a gente ir testando. Vou colocar aqui a sobreposição de cores. Sobrepor também funciona. Ou a gente pode dar um Ctrl I para inverter as cores. E aí, trabalhar com luz indireta. Eu vou mesclar as minhas duas camadas. Ctrl E. E agora, a gente vai selecionar aqui a Magic Wand, né, que é a varinha mágica. O fundo é uma cor sólida, então é muito fácil a seleção. Intolerância 50 já foi possível. Ctrl Shift I para inverter a seleção. Ctrl J para duplicar. Agora eu tenho aqui uma cópia da nossa ilustração. Vou criar um preenchimento aqui. E agora ficou fácil, é só passar a imagem para baixo. E aí eu posso trabalhar novamente, ou com o modo de mesclagem, ou modificar a cor, né, através do Ctrl U, matiz e saturação. Fica a seu critério aqui trabalhar com esse background. Mas é possível ainda incrementar ainda mais essa ilustração. Em alguns casos, na própria ilustração, a gente tem diversos pontinhos, né, que fica muito legal também. Como é o caso aqui da roupa, né, do terno deste homem ilustrado. Aqui nesse caso a roupa, ou também aqui o chapéu, o terninho, né? E também aqui nos rostos também é legal deixar esses pontinhos. Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui no Fotolia. Olha aqui que legal, na pele, né, ter esses pontinhos. Então a gente vai fazer isso também na nossa criação. Então eu já mostrei dois jeitos, um através do filtro em galeria de filtros, um através aqui da pixelização, e agora nós vamos fazer um padrão. Vou clicar aqui de novo no meu pincel, vou deixar ele bem pequenininho, com a dureza em 100, vou fazer um teste aqui, né, na cor preta. Eu quero que os pontinhos fiquem mais ou menos desse tamanho na pele aqui da nossa moça da ilustração. E o espaçamento,
Eu quero que seja mais ou menos esse aqui. Bom, já defini mais ou menos o espaçamento. E agora, com a minha ferramenta de marquee, eu vou criar aqui a partir do centro, pressionando o Shift e o Alt. O Alt para ser em relação ao centro e o Shift para manter a proporção. E eu quero que seja mais ou menos essa distância, né? Beleza, vou pressionar o C para a gente ter um corte na imagem. Dou um Enter. Cortamos a imagem. Eu vou deixar de visualizar as minhas outras camadas. Eu posso clicar no olhinho e ir arrastando, ou com a tecla Alt na minha camada principal, a gente clica e ele tem então a minha camada principal visível e todas as outras ocultas. O que eu vou fazer agora é clicar aqui na minha outra camada segurando o Ctrl para a gente alinhar essa forma. Já está alinhadinha, ok? E agora nós vemos aqui em Arquivo, aliás, Editar, Definir Padrão. Eu vou chamar esse padrão de ponto. Vou dar um OK. Beleza, criou. Vou pressionar o Ctrl Alt Z para a gente retroceder ao nosso arquivo e ao tamanho. Ctrl D para desfazer a seleção. E agora nós vamos deletar essa camada do pontinho, criar uma nova. Vou preencher aqui de branco. E aqui em Effects, né, o FX, o segundo item aqui na parte inferior das camadas, eu venho em sobreposição de padrão. Quando a gente clica, a gente tem aqui os estilos de camada e eu venho aqui, ó, olha o pontinho que a gente acabou de criar. Olha aqui que interessante. Eu venho e deixo a escala em 100, que é o tamanho que a gente definiu. Dou um OK e agora a gente tem a nossa padronagem aqui de pontinho, certo? Nesse caso, se eu mesclar aqui como escurecer, a gente já tem o efeito que a gente espera, basta simplesmente recortar. Mas como é uma padronagem, se eu quiser rotacionar, nada vai acontecer. Então, a gente tem que rasterizar esse efeito. Então, vou pressionar o Ctrl Z, botão direito, rasterizar estilo de camada. Agora sim, eu venho aqui em escurecer e agora eu posso pressionar o Ctrl T e rotacionar o ângulo que eu achar melhor. Bem legal, né? Dou um Enter e agora tudo que a gente tem que fazer é simplesmente excluir a parte que está sobrando. Com o botão Ctrl pressionado, eu clico na miniatura aqui da minha moça, inverter a seleção, Delete, Ctrl D para desfazer a seleção, e aí todos os pontinhos ficaram sobrepondo exatamente a forma da nossa moça. O que a gente pode fazer, caso você ache interessante, é simplesmente apagar as que ficaram aqui sobre a boca, ou alguma que ficar sobre o olho. Fica a seu critério esse tipo de aplicação. Eu quero fazer agora um background diferente, muito simples, a gente já sabe como fazer. Eu vou deletar aqui agora e vou criar um gradiente de branco para preto. Vou criar meu gradiente, meio tom em cores. Olha que legal que ficou. E a gente vem aqui com os modos de mesclagem. A gente pode trabalhar com escurecer, luz indireta, que também fica legal. A gente pode ir testando um modo de mesclagem que fique de acordo com a nossa ilustração. Então, eu gosto mais da opção de luz indireta, que a gente tem esse efeito. Eu posso também trabalhar com a opacidade para não ficar muito forte, né? Deixar uma coisa mais suave. Tá aí, então, a nossa aplicação. Lembrando que esse espaçamento a gente pode definir no momento da criação do pincel, né? E no corte do arquivo. E aqui nesse caso a gente define através do tamanho de raio e com um gradiente a gente cria esse efeito. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu vou deixar aqui o link das minhas redes sociais. E também se inscrever no canal do Design Culture, onde a gente tem vídeos de tutoriais e também dicas, inspirações. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!